Olá, aquele abraço. Aqui estamos com o nosso Farol Tricolor. É uma gravação realizada nessa terça-feira à noite. Tivemos uns problemas técnicos que não permitiram que a gente fizesse a live hoje. Além do mais, também estávamos ligados no Bahia e Vasco, Vasco e Bahia, decisão do Brasileiro Sub-17, onde o Bahia perdeu nos pênaltis. Bom, para essa quarta-feira, hoje é terça-noite, para amanhã, temos um jogo decisivo, um jogo importantíssimo que pode nos tranquilizar para a sequência da Copa Libertadores da América. Esse luxo desse certame continental de alto nível, do porte das melhores competições internacionais. O Bahia é líder da sua chave, não é mesmo, Diego? É isso aí, Bahia, grande campanha na Libertadores, campanha que vai cada vez mais sendo replicada no Campeonato Brasileiro, depois de uma sequência importante de 3 triunfos no Brasileirão. Então, Bahia vai fazendo um ano interessantíssimo, a galera toda animada, a gente também naturalmente, mas sempre observando, buscando ver as coisas com um olhar crítico e, claro, trazer todas as informações possíveis para você, amigo, amiga tricolor, sobre esse momento do Bahia e o que esperar nas competições e muito especificamente estamos fazendo o pré-jogo do Bahia e Nacional de Montevidéu amanhã às 19 horas na Fonte Nova pela quarta rodada do Grupo B da Libertadores, valendo possível classificação para o Bahia se vencer e a depender do resultado do outro jogo e claro, de um jeito ou de outro vencendo, o Bahia já estará muito próximo de assegurar sua vaga independente do que aconteça entre Internacional e Atlético de Medellín. Vamos tocar nossa vinheta para falar tudo sobre esse confronto. Farol Tricolor tá chegando. Olha a vinheta aí. Pois é, galera, mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor. Vou pedir de imediato, como de costume, para que você curta esse vídeo, deixe o like, o positivo, se inscreva no canal, ative as notificações, tudo isso é de graça e é muito importante para o crescimento do canal, para chegar a um número cada vez maior de pessoas e para você que já nos acompanha, receber as notificações a cada conteúdo que postamos. Não é isso, pai? Verdade, verdade. Saudando o nosso Vinícius Júnior, o Nome de mais novo craque. integrante da família Farol Tricolor, que já participa com a gente e nos dá essa honra, esse prazer. E essa é uma das vantagens de você fazer parte do clube de membros do Farol Tricolor. Durante todo o dia, todos os dias, a qualquer instante, nós estamos trazendo novidades sobre o Bahia. E não é bem aquela linha da especulação. Pode vir um goleiro inglês, pode vir um ponta esquerda japonês. Não. Aquilo dentro do que já está encaminhado, apurado com fontes que nós temos proximidades e afinidades, e trazemos essa atualização para vocês. Inclusive, como o Diego sempre frisa, o que nos é fornecido pela assessoria de comunicação do Bahia, sempre com bons materiais, com entrevistas, com atualizações e outros órgãos que a gente capta e replica as informações sempre com os créditos. Globo.com, ponto. Rádio Tatiaia, ponto. E Lance, ponto. Então, vocês ficam atualizados com uma variedade de fontes que trazem informações e atualizações sobre o Bahia, Diego. Beleza. Vamos começar aqui, pai, trazendo Vamos. boletim aí, notícia, né, Uhum. uma notícia que é claro que é triste, né, mas a gente, claro, tem que louvar também a boa campanha dos meninos na Copa do Brasil Sub-17. Tá aí na Sim, tela já a informação isso. sobre o título do Vasco da Gama. O Vasco venceu o Bahia nos pênaltis, 5-3. O Vasco foi muito preciso na cobrança de pênalti. O Bahia perdeu Sim. uma cobrança apenas, mas ainda assim com o aproveitamento perfeito do Vasco. O Vasco conseguiu o título jogando partida única, uma partida que teve muitos movimentos, né, pai? Você acompanhou o Sim, jogo mais de perto que eu, acompanhei mais o segundo tempo, mas o Vasco acompanhei. chegou a colocar 2-0, como está aí na notícia. O Bahia conseguiu empatar na segunda etapa, mas na disputa de pênaltis o time vascaíno prevaleceu, defesa do goleirão do Vasco lá na cobrança e do jogador do Bahia, e a gente viu um Vasco, né? A cobrança foi de Vitor Guilherme, que inclusive entrou na segunda etapa e fez gol, né?
mas nos Uhum. pênaltis ele perdeu e o goleiro tá aqui, Lucas Andrade fez a defesa, Arthur Jampa, o bom goleiro do Bahia, não conseguiu fazer defesa nas cobranças. Em 3 ocasiões foi no canto certo da bola, mas o Vasco realmente cobrou bem as penalidades e mereceu esse título aí. Mas a galera do Bahia, a garotada do Bahia, mais uma vez demonstrando espírito de luta, né? Ali no final eu vi mais a parte final do jogo. Eu até pensei que o Bahia fosse fazer um gol ali no finalzinho. Teve um Teve chance. escanteio na reta final, teve um cruzamento, um chute forte de fora da área que passou perto, mas acabou que o Vasco foi campeão, mas em nada isso tira méritos da garotada tricolor, que fez uma grande campanha, alguns destaques individuais muito relevantes, esses 3 jogadores de seleção que a gente já conhece muito, que são Arthur Jampa, Juan Pablo e Del, né? E a gente vai seguir acompanhando essa meninada que ainda tem um caminho longo pela frente, agora devem ir se chegando ali para o sub-20 aos poucos, e claro, também com a perspectiva de serem aproveitados na equipe principal do Bahia, pai. Perfeito, perfeito. Lembrando que o Vasco chegou a botar 2-0, Uhum. fez 1-0 no primeiro tempo, fez 2-0 no início do segundo tempo e até os 20 e poucos minutos estava no 2-0. A garotada reagiu, o Bahia mostrando que tem um time com qualidade, precisa melhorar a marcação na defesa. De novo, continuamos com aquele processo de não ter uma defesa consistente, um sistema de marcação mais efetivo. Veja que o time estava tomando 2-0 e foi lá e empatou em 2-2. Teve chances, eu achei que, inclusive, o primeiro gol, um cruzamento, a bola veio, o jogador bem situado, de cabeça, ajeitou para quem estava lá era Del, o Haaland do Sertão, meteu na trave, a bola sobrou para nós, gol 1-1, e depois metemos o 2-1. Tivemos chance de fazer outro gol, sem dúvida alguma, e na cobrança de pênalti acontece com os grandes nomes do futebol, perder um pênalti, quando, na verdade, essas categorias sub-20, sub-17, o que for, elas principalmente devem ser trabalhadas para que gerem novos valores, futuros profissionais titulares do time, jogadores que podem vir à negociação, como sempre pretende o Grupo CID, então tem valores expressivos. Hoje eu achei que o Juan Pablo não fez uma partida tão boa, não fez, mas tivemos o conjunto bem, o Haaland esteve bem, eu tive uma impressão boa do time. O próprio fato de estar vivo no Rio de Janeiro, depois de estar tomando 2-0 contra o Vasco, mostra que existe um potencial nessa equipe. A cobrança de pênalti realmente o que acontece às vezes, não cobrou tão bem, de fato não cobrou tão bem. Mas o goleiro foi no canto certo e pegou, como você bem disse. O Jampa foi 2 vezes, 3 vezes no canto e 3 não vezes no conseguiu canto, é. alcançar. Então, vida que segue, é a vida que segue, é buscar aproveitar esses valores, como você bem disse, não necessariamente a partir de agora eles vão estar aptos ou serão emergentes de imediato para a equipe titular. Seguirão para o sub-20 e tudo mais. Agora, uma necessidade do time profissional, alguns deles já podem ser aproveitados, como o Thiago, por exemplo, já o foi, como o próprio Juan Pablo já participou algumas vezes, e o Del também vai chegando para essa faixa, e outros bons jogadores que o Bahia tem. O Andrei, por exemplo, é bom jogador também. Uhum. Vamos vendo. Mas vamos falar do Beleza, jogo de amanhã. Esse jogo de beleza. quarta-feira contra o Nacional de Montevidéu, Nacional de Montevidéu, e é É o autêntico. Libertadores da América. Libertadores da América. Pois Aliás, é. o pioneiro Bahia participando dessa competição. Beleza, voltar para nossa tela principal, lembrar, galera, Volte. por favor, deixar o like Isso. aí, se inscrever no canal, positivo aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, sempre importante pra gente, para chegar Sim, um sim, número sim. maior de pessoas e para todos os conteúdos chegarem até você, você ter a oportunidade de acompanhar sempre o nosso Farol Tricolor, lembrando também o botãozinho de seja membro, para que você faça Aí. parte do clube de membros aqui do Farol, como meu pai bem diz, como fez meu amigo Vinícius, né? E tantas outras pessoas que já fazem parte, recebem notícias atualizadas, interação sempre comigo e com meu pai, enfim, antes, durante, depois dos jogos, depois de cada notícia envolvendo o nosso esquadrão.
Pai, para a gente começar a falar de Libertadores, é sempre o caso da gente dar aquela olhada, ainda mais nessa rodada, dar aquela olhada na tabela da competição, Ah, sim. até porque a tabela vai ganhando contornos decisivos e pode inclusive definir classificação do Bahia ainda essa rodada. Vamos ver como. Vou colocar de novo aqui na Isso. tela essa Vamos tabela com do ela. campeonato da Copa Libertadores da América. Olha aí, já aí para a galera de casa e para você também. E a Tá aqui, é gente tranquilo. analisa aqui essa tabela do grupo F da Libertadores, em que o Bahia é líder isolado, com 3 jogos, 2 triunfos, um empate, nenhuma derrota, 3 gols marcados, um sofrido. O Internacional é o segundo colocado com 5 pontos. O Atlético Nacional é o terceiro colocado com 3 pontos. E o Nacional do Uruguai, nosso adversário, é o lanterna do grupo com 1 ponto. Mas lembrando que esse 1 ponto foi obtido no jogo fora de casa contra o Internacional de Porto Alegre. E a gente vai falar um pouquinho sobre a sequência do Nacional do Uruguai. Dá para se dizer que o técnico, que era muito novo, muito incipiente na ocasião do primeiro confronto do Bahia contra o Nacional, agora já tem um número maior de jogos e alguns resultados importantes para a equipe da capital do Uruguai. E então a gente deve, ninguém se engane, é jogo duro contra adversário tradicional que joga a vida para continuar na competição, né? Então não vai ser moleza. Espero que o Bahia consiga aquele 1-0 de novo, já tá bom. Se puder, ainda mais para a gente poder ter um jogo mais tranquilo, mas a tendência é de jogo duríssimo. O Nacional de Montevidéu é uma equipe muito experiente, né? E a gente É. deve ter dificuldades amanhã. Mas só para falar, pai, o outro jogo será na quinta-feira, né? Outro jogo do grupo, que é o Atlético Nacional contra o Internacional de Porto Alegre, mas o Bahia pega o Nacional já amanhã às 19 horas. Se o Bahia Isso. vencer, olha lá, vai a 10 pontos, sai de 7 para 10, então fica 5 pontos à frente do Inter e 7 pontos à frente do Atlético Nacional, 9 pontos à frente do Nacional do Uruguai. Sendo assim, se o Internacional vencer o Atlético Nacional fora de casa, o Bahia já estará classificado para as oitavas de final com 2 jogos de antecedência. Esse é o detalhe A chave mais importante. difícil do chamado Grupo da O Morte, essa chamado coisa grupo da toda. Norte. Não chegou a ser chamado por nós aqui, o que a gente falou foi de um Não, grupo difícil, equilibrado, não foi? mas o Isso. Bahia segue, como você bem falou numa das manchetes, pai, vivíssimo, aí nesse Ah, suposto grupo da morte, e a é. gente está aqui. Então vamos lembrar, Bahia ganhando vai a 10, Isso. Internacional ganhando do Atlético Nacional vai a 7, Bahia com É. 10 em relação aos 3 que ficaria o Atlético Nacional e o 1 que ficaria o Nacional de Montevidéu, o Bahia já estaria classificado com 2 rodadas de antecedência e aí ia disputar ali. O Internacional não estaria matematicamente assegurado ainda, mas o Bahia certamente disputaria ali a primeira posição do grupo contra o Internacional de Perfeito. Porto Alegre. Não é isso, pai? É isso mesmo, é isso mesmo. Tudo certinho, é por aí mesmo. Sabendo que esse jogo é difícil, o Bahia venceu o Nacional lá em Montevidéu, no Uruguai, por 1-0. Uhum. Mas nós vimos e acompanhamos o jogo do Nacional contra o Internacional de Porto Alegre, que vinha muito bem. O Internacional deu uma caída esses dias, esses jogos recentes, andou dando umas derrapadinhas, mas estava fazendo 3-0 em cima do Internacional, do Beira-Rio, e levou o empate. Então, é uma equipe que tem potencial, não é Uhum. uma equipe apagada. Sim. O Internacional jogando na garra, com a pressão da torcida, fazendo valer seu mando de campo, conseguiu os 3-3 que pareciam distantes. Os 3 dele, os 3 do Internacional, pareciam distantes, porque já tinham 3 lá do Nacional. Mas Uhum. o resultado de 3-3 é um resultado importante até para o Nacional, porque com certeza o Nacional não imaginava nunca fazer 3-0 no Internacional de Porto Alegre. Sim. De jeito nenhum. Sim. Nem o presidente, nem o torcedor mais fanático esperavam isso. Mas o Peixe e o Internacional teve força para reagir, embora tenha passado um alto risco naquela partida. Então, para que fique bem claro, vencemos o Nacional lá em Montevidéu. É Uhum. uma equipe que não está atravessando aquele seu grande momento em termos de competições fora do seu país,
mas no campeonato local, no campeonato uruguaio, vem tendo boa pontuação há coisa de uns 15 dias para cá. Antes disso, há umas 3 semanas para cá, vem mostrando sinais positivos com triunfos em seus jogos. É isso aí. É isso aí. Só para a gente lembrar, pai, agora Lembro. só os outros cenários, né? O Bahia vencendo, Vá, voltando a dizer, vai a 10 pontos. E se o vai. Internacional vence, o Bahia já classificado. Mas ainda que o Internacional não vença, o Bahia vai a 10 pontos. Vamos supor, se o Atlético Nacional vencer, fica 10, 6 e 5. Se o É, Atlético Nacional empatar com o Internacional, fica 10, 6 para o Internacional e 4 para o isso. Atlético Nacional. Ou seja, de um jeito ou de outro, o Bahia só dependerá de si com uma grande vantagem, mas existe essa circunstância que não pode ser deixada de lado. Não Lembrar pode. que os 2 últimos jogos do Bahia são fora de casa, contra o Atlético Nacional na Colômbia pela 5ª rodada e contra o Internacional de Porto Alegre lá no Beira-Rio pela 6ª rodada da primeira fase. Mas o importante é focar nesse jogo. O Bahia Sem ganhando dúvida. ficará muito, muito perto da classificação e talvez, a depender do resultado da quinta-feira, desse confronto entre Atlético Nacional e Inter lá na Colômbia, se o Inter vencer, o Bahia já estará classificado para as oitavas de final da Libertadores, pai. É verdade, é verdade. A gente sabe que o Bahia vem de bons resultados, o Bahia impressiona a todos, inclusive fora do nosso estado. A própria crônica especializada já coloca isso. Um time que tem 5 triunfos seguidos em competições diferentes. Meteu 1-0 no Ceará na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, 1-0 no Atlético Nacional na 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Esse jogo aqui foi na Fonte Nova, o do Ceará também na Fonte Nova. Meteu 1-0 no Palmeiras, lá em São Paulo, e aí já foi Campeonato Brasileiro, 6ª rodada. 1-0 no Paysandu, em Belém do Pará, aí já foi Copa do Brasil, jogo de ida da 3ª fase. E agora, recentemente, no sábado passado, Bahia 1, Botafogo 0, 7ª rodada do Brasileiro. 5 jogos vencendo por 1-0, 2 deles fora de casa, 2 deles contra 2 equipes que estão ultimamente na primeira linha do futebol do Brasil, Palmeiras e Botafogo. Verdade. A outra é o Flamengo, que o Bahia joga justamente nesse final de semana. Joga no sábado contra o Flamengo. Beleza. Deixa eu colocar na tela aqui, pai, para a gente continuar a falar das circunstâncias desse jogo decisivo do Bahia. Colocar informações aqui sobre o Nacional de Montevidéu, aqui do site nosso parceiro, aí, uscbahia.com. E Sim. ele traz essas notícias aí do Nacional de Montevidéu, né, dizendo, ó que interessante, né, que o Nacional não... Só para eu colocar aqui direitinho na tela. Estou olhando aqui também, veja aí. Beleza, que o Nacional, desde que perdeu do Bahia, não perdeu mais jogos pela primeira divisão do campeonato uruguaio, nem pela Libertadores. Tomara, marcou 15 gols em seus últimos jogos, e aí tá a sequência de jogos da equipe do Nacional do Uruguai. Venceu por 4-0 o Atlético Cerro, depois 3-1 Montevideo Wanderers, depois empatou por 3-3, esse jogo que meu pai já destacou, contra o Internacional, fez 3-1 no Miramar Misiones e 2-0 no Danúbio, ou seja, o Nacional de Montevidéu, ao contrário do que acontece quando enfrentou o Bahia e vinha de resultados ruins, inclusive no seu campeonato nacional, nesse momento está numa fase melhor, já com um trabalho mais sedimentado do seu novo técnico, mas está na hora, é claro, do Bahia, que já venceu lá em Montevidéu, vencer também aqui para encaminhar essa classificação, ou já matematicamente em caso de triunfo do Internacional de Porto Alegre, ou ficar muito próximo dela em caso de outro resultado no jogo que será na Colômbia na quinta-feira, pai. Não tenha dúvida, isso é importante, a gente sabe, a torcida tem que entender que o Tricolor vem de 5 triunfos importantíssimos, válidos, históricos, sequenciados, mas não por isso já ganhou o jogo de amanhã. Tudo isso que a gente vê, que nos enche de orgulho, de satisfação, de alegria, motiva a torcida, isso não entra em campo. Isso não entra em campo. O jogo é Bahia e Nacional,
do Uruguai, Nacional de Montevidéu no Uruguai, vale pela Libertadores da América, o Bahia é líder do seu grupo, mas nada disso entra em campo. Principalmente quando o adversário do Bahia, quando o adversário do Tricolor, do Esquadrão, é um adversário, é um time rodado, é um time copeiro, tem história nessas competições. Quando você procura assim, Libertadores da América, o Nacional de Montevidéu tem a ver com a Libertadores da América. Então, é bem isso, mostrou um tipo de reação surpreendente, não garantiu, não segurou o marcador, é verdade, ficou no 3-3 depois de botar 3-0, mas é uma equipe que merece todo o nosso respeito e tenho certeza criará dificuldades para o Bahia. Porque aquela velha tese que eu tenho, o Nacional de Montevidéu não vem para Salvador jogar contra o Bahia, que é líder do seu grupo, do grupo F da Libertadores da América, para jogar aberto. Ele não vem jogar aberto contra o Bahia. Ele vem tentar chegar com a defesa consistente, não é? Com uma saída rápida para o ataque, aquela chamada hoje em dia de transição, e tem jogadores que podem chegar por lá. Tem jogadores que a gente já viu que não são bestas. São jogadores vivíssimos, rodados, experientes, que atuaram inclusive no futebol brasileiro. Então, toda a atenção é pouca. A gente sabe que o Bahia vem num processo desgastante de jogos, uma sequência absurda, mas está no seu papel, sabe que tem um ponto positivo. Eu espero que Rogério Ceni, que tem melhorado bastante no que eu vejo em termos de avaliação, ele esteja convencido que o Bahia pode jogar também com lançamentos em profundidade. Isso tem sido o Bahia esses 5 jogos que o Bahia teve esses resultados admiráveis em sequência, o Bahia não está jogando daquela forma ortodoxa, rígida, de toquinho para cá, toquinho para lá, e toquinho para lá, e toquinho para cá, e para ali para o lado, e para o lado de cá, e vamos ver se a gente chega ao ataque. Não, o Bahia tem feito o seu jogo quando dá para sair tocando normal, quando chega no meio de campo, ou às vezes até através do seu ótimo quarto zagueiro. O Ramos Mingo, o Santiago Ramos Mingo, ele faz lançamentos admiráveis e o Bahia chega ao ataque. Então, essa é uma observação que eu trago, venho reforçando e busco reafirmar hoje, Diego, meu amigo, minha amiga, vocês que acompanham o nosso Farol Tricolor e os queridíssimos amigos e amigas do Clube de Membros. O Bahia tem mudado a sua forma de jogar, o seu esquema de jogo, a sua tática em relação àquela que só vinha fazendo o que era estabelecido desde o início. Se der para jogar para frente, vamos jogar para frente. E a defesa, principalmente, se tiver no sufoco, vamos sair do sufoco. Depois toca a bola. Só para lembrar, o Vasco, desse fim de semana passado, ele tomou 1-0 no Palmeiras. Tudo porque o zagueiro quis sair tocando a bola pelo meio. O ataque do Palmeiras apertou o cara, perderam a bola, foi lá e 1-0 para o Palmeiras. Então, esse negócio de sair tocando a bola com o meio da defesa, precisa ter muito talento para ter, precisa ter muita qualidade técnica para chegar a esse ponto. Mas vamos que vamos. Beleza, voltei aqui para nossa tela principal, mais uma vez pedindo a você que curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, olhadinha também no botão de Seja Membro. Façam isso. Pai, deixa eu colocar aqui a escalação do Bahia no último jogo, escalação do Bahia nesse Bahia e também. Botafogo. Coloquei aí na tela já para você também. A gente teve um time que só tem uma questão que é uma notícia desencontrada sobre um possível retorno de Gilberto. Gilberto andou até dando entrevista essa semana, uma entrevista exclusiva lá para o Globo Esporte, né? E o Globo Esporte ontem, a gente está gravando aqui na noite da terça-feira, na segunda-feira colocou Gilberto como um possível jogador a participar do jogo já na quarta-feira. Só que hoje, na projeção de escalação, eles dizem que Gilberto deverá continuar fora. Então a gente tem esse cenário de dúvida aí, com a probabilidade maior de Gilberto ainda não ser utilizado nesse jogo de amanhã. Então o time que enfrentou o Botafogo...
É isso. O time que enfrentou o Botafogo foi Marcos Felipe, na Sim. lateral direita, Eric, a zaga, David Duarte, Ramos Mingo, lateral esquerda, Juba. Meio de campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, mais à frente, Cauli, Eric Pulga e Lúcio Rodrigues. Esse foi o time escolhido por Rogério para enfrentar o Botafogo no final de semana passado, em que o Bahia venceu mais uma vez por 1-0 e vai se colocando muito bem ali na tabela do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, nesse momento em sexto lugar. Mas a minha pergunta para você é: e amanhã? Amanhã teremos o William José, amanhã teremos alguma modificação aí. Gilberto, você já disse que acha que não vai, mas será que Não é vai. Eric mesmo, que é Gabriel Xavier? Como é que você vê as alternativas de Rogério e que time ele vai colocar em campo para esse confronto contra o Nacional do Uruguai, pai? Pois é, será Eric mesmo, até porque Eric não pode jogar contra o Flamengo e vem fazendo boas partidas pela lateral direita. Uhum. Será Caio Alexandre mesmo, porque também não poderá jogar contra o Flamengo, receber o terceiro cartão amarelo. Já seria grande possibilidade que os dois estivessem aí no time. Para mim, o time é esse que está aí, com mudança no ataque. Acho que Luciano Rodrigues, Lúcio Rodrigues, mesmo sendo uruguaio, mesmo sendo um batalhador, um cara que não está acertando, até no dia que ele faz gol contra, o VAR tira o gol do cara, faz gol a favor. Um Uhum. gol sem querer, inclusive. É, gol sem querer. Isso. Contra o Botafogo, o VAR, que comandou a arbitragem passada do Bahia contra o Botafogo, ele tem o gol anulado. Então, eu acho que, diante do entrosamento do time, diante da boa partida que o Bahia fez, e fez mesmo, notadamente, no primeiro tempo contra o Botafogo, o Sim. William José vai nesse ataque. Então, para mim, o time é esse que está aí, com o William José ao lado de Eric Pulga. Ademir Banco, Cauli titular. Ali titular. Agora, se já era titular quando não estava tão bem, agora que deu uma melhorada boa, eu acho que é esse aí. Só isso, só mudo para o William José no ataque. Pronto, beleza. Então, assim, E é também como a gente achando que ele vai falou. fazer isso. Sim, sim. Hoje o seu time bate com o que você imagina que Rogério vai fazer, né? É. Estou só Embora, aprontando aqui, só para como a ele é gente fazer conservador os e mais movimentos aqui teimoso, na pode ser, não mesinha. vou continuar insistindo com o Luciano Rodrigues. Rodrigues, da mesma maneira que eu fiz com o Cauri e deu certo. Pode ser que a teimosia dele leve a isso. Mas eu acho que é o jogo típico para o William José. Tem gente que pega no pé, uma parte da torcida, como eu sempre digo, uma parte da torcida, mas você vê que mesmo perdendo gol, perdeu 2 gols que não podia perder contra o Botafogo, como eles dizem. Mas eu acho que o William José, para um jogo como esse, faz a diferença. É, e lembrar, né? O William José tem 2 gols marcados já na Libertadores, né? Fez o Pois gol é, lá na Bolívia contra o The Strongest sim, e fez o gol decisivo, absolutamente decisivo contra o Atlético Nacional naquela não é? pancada da entrada de dentro da área já ali, mas a uma distância ainda Isso, razoável, um gol realmente de camisa 9 de artilheiro e que fez grande diferença para o Bahia naquela partida até aqui, decisiva, porque com aquele gol o Bahia assumiu a liderança do grupo F da perfeito. Libertadores. Tá aí É na tela, verdade. pai, o time que você falou, que é um time muito próximo daquele que a gente tinha colocado a equipe do final de semana contra o Botafogo, apenas com alteração no ataque, né, que é a alteração da entrada de William José no lugar de Luciano Lúcio Rodrigues. Tá aí na tela, Isso. deixa eu passar só para você. Prontinho. Só para falar para a galera de casa, então, o time que Fernando Perfeito. Cabuz imagina que vai enfrentar, aí é o time que ele escalaria e ao mesmo tempo o time que ele imagina que Rogério Ceni vai escalar. É um time com Marcos Felipe, Eric seguindo na lateral direita. Eric, bom lembrar, não joga contra o Flamengo no final de semana. Marcos Felipe, Eric, David Duarte, Ramos Mingo e Juba. Caio Alexandre, que também não enfrenta o Flamengo no final de semana. Jean Lucas, Isso. Everton Ribeiro. Cauli, Eric Pulga e William José, esses aí os 11 que meu pai escalaria e que pensa que serão de fato os escolhidos por Rogério Ceni para o confronto decisivo contra o Nacional, valendo talvez até uma classificação antecipada do Bahia Sim. para as oitavas de final da Libertadores. E lembrando, Marcos Felipe, Eric, David Duarte, Ramos Mingo, Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Eric Pulga, William José, isso aí, né, pai?
É isso aí, é o time que eu penso, é o time que jogou contra o Botafogo com o William José no lugar de Lúcio Rodrigues desde o início. Acho que ele não sai disso também, né? Inclusive, eu acredito mais em William José do que em Cauli para Não essa é? partida, mas com a mesma Uhum. ressalva que você fez. O jogador mais titular para ele é Lúcio, sempre foi Lúcio, É, né? Ao longo do ano, da temporada, já com ele José tendo feito seus gols, sim, algumas participações interessantes, continuou sendo Lúcio, então não descarto que ele escale Lúcio. E vou falar mais uma coisa: não descarto que ele escale Aldemir, a depender da leitura dele de jogo em concordo. relação ao Nacional do Uruguai. Né? Acho também Eu que o me mais lembro provável é Cauli. Mas a depender se ele falou, também. não, vamos prender esse lateral aí, a gente coloca ali no segundo tempo. Não acho de todo impossível que ele Não, opte por não Ademir, acho. a depender da leitura que ele faça da equipe do Nacional. Mas também acho, concordando com você, eu concordo que o time mais correto seria esse, a princípio, que está aí, e acho que é o time que o Rogério vai escalar. Pode dizer, pai. Não, mas era isso. Inclusive, louvando a Ademir, que eu me lembro quando o Bahia contratou a Ademir, você ficou assim muito bem impressionado, esperançoso sobre a Ademir. Eu disse: Uhum, olha, eu também acho que ele tem um potencial e pode render muito para o Bahia. Agora, Luciano Juba foi uma contratação bem melhor do que o próprio Ademir. Isso antes, quando eles nem estavam jogando, um pouco depois de começarem uhum. a jogar, e você disse: não, eu ainda acho que é Ademir. Eu acho que hoje já se convencer que o Luciano Juba é mais jogador do que Ademir. Ah, muito Embora mais. Ademir seja um jogador. Hã? Muito mais. Não é? Muito Mas você mais, sem lembra que eu te dúvida. falei isso no começo, não foi? Uhum, Eu disse a minha expectativa grande em relação ao Luciano Juba. Embora Ademir mostre uma relação profissional muito grande com o Bahia, mostre uma responsabilidade. O último jogo mesmo, ele saiu brigando com o árbitro, e ele não é o capitão do time. uhum. Então, Tomou amarelo, é um cara inclusive. que realmente ajuda na marcação, volta, não se cansa, corre no ataque todo, para cima e para baixo, volta para o meio de campo, ajuda a lateral direita algumas vezes. Então, é um jogador que joga o jogo, sem ser o Uhum, craque do time, sem ter a grande habilidade, por exemplo, de Eric Pulga, sem ter a qualidade técnica de Everton Ribeiro, de uhum, Cauli, uhum, mas é um jogador importante. E para esse jogo de amanhã, acho que Kaique pode ter uma participação que some bastante para a gente. uhum. Kaique, por Interessante. sua. Eu acho que Rogério Ceni já está vendo que ele tem algumas coisas fora do seu formato, fora da sua receita de bolo. Ele tem outras alternativas. Kaique pode não ser o melhor cara do treinamento. Kaique pode ser o cara que não se comporte taticamente tão bom quanto outros que Rogério Ceni cobra e louva, porque seguem sempre a orientação mais de treinos. Mas Uhum. Kaique, no improviso, faz a diferença e nós vencemos o Palmeiras graças ao improviso e ao golaço de Kaique. Pois é, corretíssimo. Não Kaique pode também ser é outra boa descartado, alternativa. Aí eu acho não é? realmente improvável que seja titular, mas ao longo do jogo, Sim, uma alternativa realmente interessantíssima. Só para lembrar uma muito. coisa também, para a galera Lembro. de casa que ainda nos acompanha, mais uma vez na tela Vá. principal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e dá uma olhadinha no botãozinho de Seja Membro. Amanhã, transmissão, pelo que eu vi aqui, será pelo Paramount Plus. Né, pelo registro que eu tenho aqui Isso. da chamada aqui, inclusive do Globoesporte.com, a É. transmissão de Bahia e Nacional do Nacional. Uruguai será pelo Uhum. Paramount Plus, então a galera fica ligada aí por esse meio de transmissão, esse streaming que já transmitiu os jogos do Bahia naquelas eliminatórias iniciais da Libertadores, né? E amanhã a Uhum. transmissão será pelo Paramount Plus. Vamos acompanhar. Eu, com fé em Deus, estarei lá na fonte para acompanhar e a gente tomara que venha aqui para na quinta-feira no pós-jogo que a gente vai fazer. Aí como não deu para fazer a live hoje, vamos tentar fazer essa quinta a live na quinta, a live de pós-jogo. Isso. Tomara que com o Bahia ali com 10 pontos e com a classificação muito bem encaminhada para as oitavas da Libertadores. Algum destaque final, pai? Não, tomara que sim, acreditando que nós temos boas alternativas, além do padrão City de jogar. Acho que o Rogério Ceni já percebeu isso. Ele pode ser teimoso, mas é um cara inteligente, um cara vivido no futebol. Ficamos por Maravilha. aqui agradecendo a todos vocês que participam sempre. Convide seus amigos, convide seus vizinhos, seus colegas, um familiar seu que goste do Bahia, que goste do futebol. Para chegar mais gente, vamos ver se na próxima a gente alcança os 3.000 seguidores
aqui no nosso Farol Tricolor. Aquele Maravilha. abraço, vamos nós, bora Bahia. Bora, Bye, bye. Bahia. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos. A gente volta com o pós. Tomara com o Bahia lá em cima, como está. Tomara. E que continue. Tchau, tchau. Bora, Bahia. Bora Bahia.